Fala pessoal, 26 de junho, aqui para a gente iniciar aqui aqueles nossos estudos, né? Estudos de mercado, sempre fazendo um monitoramento, né? Para que estamos ativos. E trazendo aqui já o gráfico de Ambev, pessoal, sobre aquela operação de opção, né? Do ativo, né? Porque nós temos a ação Ambev e nós temos derivativos, que eu já informei para vocês em vídeos anteriores, beleza? Mas eu estava devendo fazer aqui o encerramento de Ambev, porque a opção do ativo Ambev eu já encerrei, né, no período 20. Eu antecipei, no caso, não esperei o vencimento em si, né, porque tem que se atentar por se tratar de contratos, existem vencimentos, certo? Mas trazendo aquele nosso velho racional, nós temos aqui, mais uma vez, eu sempre frisar isso aqui para vocês memorizarem, certo? Por se tratar de um derivativo, por se tratar de uma opção que deriva, né? Ela tem um segmento nas ações. As opções, no caso, ela tem mês de vencimento, né? Que elas vão de janeiro a dezembro. E na série de compra, que são as calls, nós temos dentro da nomenclatura, pessoal, que já informei para vocês. Nas calls, nós vamos de A a L, certo? E nas puts, nós vamos de M a X, beleza? Gravem isso aqui. Nós vamos ter um mês de referência, e cada mês de referência, se for uma call ou se for uma put, dentro da sua nomenclatura, né, elas vão ter uma letra específica correspondente, né, cada mês. Se for uma call, né, de A a L, ela pode ser janeiro, se for na nomenclatura B, ela vai em fevereiro e assim por diante. E na put, a mesma coisa, beleza? E dentro das opções, pessoal, nós temos direitos e obrigações. Quando nós falamos de call e nós compramos uma call, nós temos um direito, certo? Eu tenho o direito de exercer a compra ou a venda, certo? E nas calls também nós temos as obrigações quando eu vendo. E na push, pessoal, vai ser a mesma, é, vai ser o mesmo racional, certo? Eu tenho, quando eu compro uma put, eu tenho um direito, e quando eu vendo, eu tenho uma obrigação. Então, se atente muito nisso aqui. Para mim, pessoal, poder efetuar uma venda de uma call, eu tenho que ter o ativo em carteira, ou seja, Ambev, ou seja, Vale, certo? E a mesma quantidade que eu vender de call, eu tenho que ter a mesma quantidade de um ativo. Por exemplo, eu tenho 100 ações de Vale. Então, se eu for efetuar uma venda de uma call, eu tenho que ter o quê? A mesma quantidade, 100. Se eu tenho 100 ações, eu tenho que vender 100 opções, né, do ativo, né, Vale, ou seja, Petro, ou seja, Marfrig. E put, pessoal, quando eu efetuo uma venda de put, eu tenho que ter o capital, né? Aquele capital que eu vou querer comprar o ativo, certo? Beleza, gravaram isso aqui, vamos para frente. E aqui eu tenho aquela nossa velha planilhinha. Eu vou apenas, pessoal, esconder algumas coisas aqui que são menos relevantes, que no caso, isso aqui de Itaúsa, que era uma venda que eu tentei efetuar, vou efetuar isso aqui do Bradesco que eu vou deixar em aberto, né? Isso aqui não importa mais. O que eu quero frisar apenas aqui num ativo em questão, que é do encerramento, né? E quando eu falo aqui do encerramento, é apenas ativo Ambev, beleza? Show de bola. E nós vamos aqui para o racional. Lá no início, pessoal, eu havia efetuado, né, a primeira operação de venda de Ambev, que foi essa aqui, ó. Ambev, e se atente aos períodos. No dia 20 do 3, eu efetuei uma venda de Ambev, certo? Dentro do strike, certo? E aqui a gente tem a nomenclatura, eu tenho o ativo ABEV e o E, que ele corresponde à letra, vai sair, né? Não tem problema não. O ativo aqui, Ambev 137, que corresponde à letra, cadê aqui? Ele corresponde à letra E, no caso, a maio, certo? Então, se eu efetuei uma venda aqui do ativo, vai ver, para maio, eu vendi a mesma quantidade, tá vendo aqui? 100, porque eu tenho 100 ações de Ambev. Então, da mesma forma, eu efetuo uma venda da mesma quantidade daquilo que eu tenho em carteira. Então, se eu tenho 100 ações de Ambev, eu vendo 100 opções, né, do ativo Ambev. E nesse caso, como eu recebi 0,53, né, efetuei uma venda aqui no período 20 do 3. Beleza? Qual era o meu racional? Meu racional, pessoal, é que Ambev, eu vou mostrar aqui o gráfico para vocês, está muito esticado. Estou no gráfico diário,
eu vou passar para o gráfico semanal e eu vou explicar o mesmo racional para vocês, que é o quê? O ativo havia se deslocado de uma faixa de preço, né? Aqui de 10,67, pessoal, aqui é o preço, 10,67, e ele foi assim até os 14,70 sem uma correção devida. E eu falei para vocês, pessoal, se atentem a isso aqui. O mercado não sobe em linha reta sem fazer uma correção. E o que é que eu digo assim de correção? Eu vou marcar aqui em verde e vou explicar para vocês. Uma correção saudável, pessoal, é quando um ativo ele sai de um preço e ele vai alcançar regiões acima, há um deslocamento, ou seja, ele sai do 10,67 e vai até os 14,70 sem uma correção. E o que é que o mercado precisa fazer? E não sou eu, porque o mercado é soberano. E nós sabemos que muitas das vezes o mercado é manipulado, né, por market makers, que são as instituições, são os formadores de mercado, existem robôs também. E o que, é que o mercado precisa fazer para ele se considerar saudável? É fazer o quê? Uma correção, que seria isso aqui. Aí depois ele pode fazer o que ele quiser, pode subir, pode voltar, pode subir mais um pouco, cair, enfim. Mas o que é que acontece? Então, no racional, eu vi o quê? Ele havia se deslocado dessa região de preço. Ele havia rompado, apesar de não gostar muito. Mas eu gosto de fazer algumas marcações, não como figuras que nem vocês possam estar acostumados a ver no mercado, mas como confluências, que é o quê? Quanto mais informações eu tiver no meu operacional. Então aqui ele havia o quê? Havia um canal de baixa que eu havia marcado, tá vendo? E como eu determino que existe um canal de baixa, pessoal? São topos e fundos, né, descendentes. E aí ele vai formando esse pequeno canalzinho aqui, tá vendo? Esse pequeno canalzinho aqui, que nem vocês estão observando em amarelo, e eu estou marcando aqui em vermelho para vocês frisarem. E o mercado vai fazendo o quê? Ele faz um topo, ele rompe. Faz um topo mais baixo do que o topo anterior, tá vendo? E rompe o fundo anterior. Aí tenta fazer mais uma vez, não consegue, tenta, não consegue, fica sempre fazendo topos mais baixos. Ele vai aqui, ó, o mercado fazendo isso aqui, ó, sempre, 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 tá vendo? E vai formando um canal de baixo. Então, no meu raciocínio era o quê? Se ele rompesse todo esse canal aqui, o que seria importante ele fazer, né? Porque ele deveria fazer uma correção. E eu falei, pessoal, olha, se atentem à questão do deslocamento de preço. Aí eu usei essa ferramenta aqui de Fibonacci, que é um cálculo matemático, né? Não sou eu, mas já teve uma pessoa que criou isso aqui para nos informar regiões de preço. E o que mais? Além de tudo isso aqui, além do canal, além do deslocamento aqui de preço de 10,67, que precisa fazer uma correção, eu já falei para vocês, tinha uma média, né, eu não gosto muito, mas eu uso apenas por fluência também mais informações, dizendo que o preço está esticado. Se atentem à quantidade de candles que eu já falei para vocês, ó, eu vou marcar aqui em verde, mas observe, né, o que o mercado vem fazendo no decorrer do tempo. Vem fazendo candles brancos, né? Candles brancos que indicam que força compradora. E não tinha nenhum candle que vermelho, né, ou preto aqui no caso, informando que força vendedora. Então o mercado precisaria fazer uma correção, né? Independente se fosse na região de Fibo, né, que tem aqui algumas regiões de Fibo, certo? Independente se fosse nessa região de Fibo, independente se fosse na região de preço, que eu já falei em vídeos anteriores, então revejam para o vídeo não ficar muito prolongado. Que são o quê? São topos rompidos ou fundos rompidos. Isso aqui é regiões de briga, pessoal. Então o mercado tende a chegar nessas regiões e tem uma agressão, seja compradora ou seja vendedora. Quando é que eu sei que vai ter? Né? Não é nem que vai ter, que eu diria que fosse como uma bola de cristal. Quando é que eu vejo que seria uma região de compra ou a região de venda? Observe isso aqui, ó. Isso aqui era uma região de compra, e aí o mercado, quando veio fazendo esse deslocamento, o mercado, quando veio fazendo, pessoal, esse deslocamento, vou marcar aqui em vermelho, opa, marcar aqui em vermelho para vocês se atentarem. O mercado, quando vem fazendo esse deslocamento, ele chega na terra do preço. E quando chegou aqui, eu já existia, né, esse canal que eu já falei para vocês, eu vou trazer aqui para o outro lado, já existia aqui uma zona praticamente, né? Se vocês observarem, existia aqui um preço anterior, existia um preço anterior, e aqui ele chegou e houve essa defesa. E aqui, se vocês atentarem, ó,
essa linha, né, que forma aqui a parte do canal de baixo. Então, quando o mercado vem fazendo todo esse deslocamento, ele encontra preço, e aí vem a força compradora e joga lá para cima, beleza? Então, aqui eu encontro, né, regiões de defesa compradora. E quando é que eu sei que vai ter regiões de força vendedora? É quando ocorre o mesmo processo. Ou seja, eu encontro linhas de defesa na parte de cima e eu vejo que ele na parte de cima ó, vem fazendo topos mais baixos. Quando chega aqui, vem o que? Força vendedora que pega e faz o deslocamento do mercado, né, lá para baixo, certo? E assim eu vou fazendo os meus estudos. Aí, se vocês observarem também, essas linhas brancas, pessoal, não são apenas linhas, né? Elas são as regiões de preço. Quando o mercado chega nessa região de preço, e existe ali uma força, né? Uma agressão, seja na compra ou seja na venda. E aí, quando chega nessas regiões, pessoal, né? Quando chega nessas regiões, eu tenho que tomar a minha posição. E qual seria a minha posição? Eu tenho que, ou eu entro na venda, ou eu entro na compra. Beleza? Captar esse racional, a gente volta aqui para a situação de Ambev. Então, assim, por que eu vendi uma call, né, da Ativa Ambev? Porque eu queria ser remunerado, né, receber um prêmio, que eu já falei para vocês, um prêmio é um valor que eu recebo, né, por exercer esse contrato dentro de um período estipulado, tendo o risco de que, se caso o preço, no caso do ativo, do strike, né, que o strike já falei para vocês, que é esse aqui, né, esse aqui, no caso do strike, eu assumo o risco de, por exemplo, se o ativo estiver acima, eu vou entregar o ativo no preço que eu estipulei. Por exemplo, aqui está só como exemplo, tá? Porque o contrato dia 20 você já encerrou e aquilo não aparece mais. Eu assumo o risco aqui de entregar o ativo a 13,15, certo? Só que o ativo dispara para 16,87. Dentro do contrato, que eu tenho que saber qual foi o período e qual foi a nomenclatura, né? No caso esse aqui, qual foi a nomenclatura do contrato. Então eu assumo o risco. Se o ativo disparar por 19, não importa. Eu me comprometi a entregar o ativo aqui, ó, a 3 em 15, não importa. Ah, mas se eu não quero entregar o ativo, esse é o meu risco. Caso eu não queira entregar o ativo, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu posso fazer o manejo. E o que foi que aconteceu e aqui já entra no operacional. Eu já deixei isso aqui tudo já trabalhado. Então, o ativo em questão que foi o Ambev, certo? O ativo em questão que eu vendi aqui dia 20 do 3, a mesma quantidade eu recebi de prêmio 0,53, né? Efetuando uma venda. Como eu não queria entregar o ativo e o mercado não corrigiu, né? Eu sempre digo o quê, pessoal? Eu sempre tento levar até o menor preço. E eu falei bem no início lá do vídeo. Eu pretendo encerrar em 0,10 ou 0,15 no máximo. É o que eu costumo fazer, né, nas minhas compras para ter um capital relevante, né, para poder pagar os custos da corretora. Então, eu sempre tento efetuar uma venda recebendo o maior prêmio possível, né, dentro do racional, e eu tento executar a compra no menor preço possível, correto? Beleza. Essa operação, pessoal, se vocês observarem aqui no dia 15 do 5, né, 15 do 5 está aqui, ó, 15 do 5. O mesmo ativo aqui da opção, certo? A mesma quantidade, eu encerrei. E se vocês observarem, eu falei, pessoal, o ativo não foi no preço que eu queria, né? Efetuando uma venda. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o manejo da mesma quantidade, só que nesse caso, efetuando aqui a compra, né? Que se eu vendi, eu tenho que comprar. Então, efetuando a compra a 0,77. Em partes, eu tive um certo prejuízo. Por quê? Se eu vendia 0,53, né? E aqui eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui a calculadora, que já falei explicando no vídeo o do porquê eu estaria fazendo isso. Então, se eu vendi o pessoal 0,53 menos 0,77, eu tive um certo prejuízo de 0,24. Isso aqui vocês multiplicam, né, pela quantidade de ações. Por exemplo, se foi 100, eu tive um prejuízo de R$ 24. Aí eu falei para vocês, pessoal, eu não vou entregar o ativo, porque eu pretendo ficar com ele em carteira e eu pretendo continuar a receber os dividendos. Então, qual é o manejo a ser feito? Eu encerro essa operação, né,
com esse certo prejuízo de R$ 24, eu vou abrir outra operação para o mês subsequente. Ou seja, se eu estava aqui com a opção de Ambev, que o mês aqui era com a nomenclatura e já falei para vocês que a nomenclatura E, ele era referente a maio, eu vou abrir uma nova operação para o mês subsequente, certo? Então, com a letra F, que corresponde a junho. E qual foi a F? A F foi essa aqui, ó. Essa aqui do ativo. Então, no mesmo dia que eu encerrei uma com prejuízo, né, de 0,24 centavos, correto? No dia 15 do 5, para efetuar o manejo da mesma quantidade, pessoal. Eu efetuei aqui com prejuízo de 0,24 e já vendi para o mês subsequente, ó, a letra F, certo? A mesma quantidade e recebendo o quê? Um prêmio maior, né? Efetuando uma venda novamente no mesmo período 15 do 5, pessoal. E observe, se eu encerrei, né? Eu estava com aqui, ó. O strike era mais ou menos em 13,70, ou seja, eu estava sendo obrigado a entregar o ativo em 3,70, recebendo o quê? 53 centavos, certo? Efetuando o mesmo processo de venda. E o que foi que eu fiz? Eu peguei, joguei a operação para frente, ou seja, eu encerrei, né, essa aqui a, de 0,77 com prejuízo de R$ 24, que era para maio, e eu abri uma para junho, que corresponde à letra F, a mesma quantidade, recebendo o quê? Um prêmio maior do que o prêmio anterior que eu havia recebendo, que era 0,53. Então, além de eu receber um prêmio maior, além de eu pagar o custo do tal prejuízo, né, que eu havia aceitado por não querer entregar o ativo em 13,70, que era um strike, eu, além de receber um prêmio maior nessa nova venda, eu subi meu strike, no caso, para 14,40, pessoal. E onde é que o ativo está hoje? Isso aqui, ó, em 13,15. E aqui onde foi que eu encerrei, né? Que eu falei, pessoal, se eu vendi aqui, assumindo um prejuízo, né? Dos 0,24 centavos, dentro do ativo aqui, Ambev, eu vou carregar a próxima operação, que foi essa aqui, para o mês de junho, né? Recebendo um prêmio maior, né? Com strike maior do que o anterior. E eu vou levar no máximo, pessoal. E aqui, ó, eu falei para vocês, já deixo a ordem aqui para Iguaga. A BEV F144, a mesma quantidade, a 0,10, né? Comprando, porque se eu havia efetuado uma venda do mesmo ativo aqui, eu tenho que fazer o processo inverso. Ou seja, se eu vendo, eu compro. E se no caso eu compro, eu vendo. E eu já deixei minha ordem aqui, ó, a mesma quantidade, a 0,10, pessoal. E se atentem isso aqui, ó, já fazendo o encerramento. Onde foi que o ativo foi bater? Isso aqui, eu vou até expandir aqui. Observe, pessoal. Isso aqui não sou eu, o mercado. Então eu vou acompanhar o mercado e vou levar no máximo. E aqui, dia 17, certo? Então, eu vou diminuir aqui para jogar os dois, né, lado a lado, para vocês observarem o que foi que aconteceu. Eu tinha mostrado para vocês o quê? Tá aqui, ó. Vou botar aqui embaixo. Se eu tinha efetuado a minha venda no ativo aqui, dia 15 do 5, certo? O mesmo ativo aqui, ó, para o mês de junho. A mesma quantidade, recebendo 0,94, efetuando uma venda aqui, ó, já deixei a ordem para o dia 23 do 5, que seria um período antes do vencimento do contrato, que era 20 do 6. 20 do 6 eu teria que encerrar esse contrato com lucro ou com prejuízo. E o que foi que aconteceu? Aqui, ó, dia 17 do 6, 3 dias antes do vencimento do contrato, que era 20 do 6. Então, no dia 17 do 6, eu encerrei, pessoal, minha operação aqui, ó. A mesma quantidade, o que? A 0,15, efetuando o quê? Uma compra, sabe? Parece ser simples, mas quando você se dedica e você começa a entender o mercado, você extrai um lucro a mais. Ou seja, além de eu continuar com o ativo, que é o ativo ABEV3 em carteira, recebendo dividendos, ao efetuar essas vendas de call, eu recebo prêmios. Para quê? O meu risco é entregar ativo. E quando eu tenho o risco de entregar o ativo, eu sempre vou querer entregar o ativo no valor acima do meu preço médio. Ou seja, meu preço médio, em partes, ele está abaixo disso aqui, 3,70. Então, se eu assumo esse risco de efetuar uma
entregar o ativo a 14,40, eu estou tendo um lucro só na venda do ativo. Se o meu risco é entregar um ativo com lucro, além de eu entregar com esse certo lucro, eu ainda recebo por isso, certo? Então, eu efetuei a venda, recapitulando, eu efetuei a venda. Esse vídeo pode ficar um pouco prolongado, mas acho que não vai ficar dúvida para vocês. Não vai, tenho certeza disso. Se eu efetuei a venda aqui, recebendo um prêmio maior, né? Eu efetuei a compra, certo? Aqui, ó, a 0,15. Ó, comprando. Vamos para as contas agora. E aqui já vou fazer todo o processo. Ou seja, eu recebi 0,94. Beleza? Eu efetuei a compra aqui, ó, a 0,15. Ou seja, 79 de lucro, certo? 0,79. Você vai achar, nossa, é muito pouco. Mas, gente, se você for atentar ao mercado, isso aqui é irrelevante, porque assim, é pouco hoje, mas quando você vai aumentando a sua mão, comprando ativo e vendendo opções, você vai potencializando. Então, para uns pode ser pouco, para outros pode ser muito. Para mim é razoável isso aqui. É uma maneira de eu não só ter o ativo em carteira, ter a valorização do ativo, receber os dividendos, e ainda receber para assumir certos riscos, que é o quê? A venda. Né? Então, eu recebo o prêmio por isso. Então, aqui, 0,79. Eu vou até tirar aquele 0,24 lá, ó. 0,24. Pronto. 0,55 de lucro. Ou seja, além de eu ter os dividendos recorrentes do ativo, eu recebi 0,55 vezes 100, né? É R$ 55. Já pensou se fosse 1.000 quando você tinha uma carteira mais potencializada? Ó, imagina aí, 1.000, né? 0,55 vezes 1.000, ó, 550. Você fazer R$ 550, eu vou dizer até em partes, para não ser muito assim extravagante, a cada 2 meses, certo? Isso é mais que 2% ao mês, pessoal. Se você for potencializando sua carteira, se você for diversificando, entendeu? Então, esse foi um vídeo que eu fiz aqui, mostrando para vocês, passo a passo, né? Tem vídeos aí passo a passo, realmente, de cada processo, fazendo manejo, tudo certinho, do que é que eu fiz, né? Com aqui o ativo. E se vocês observarem, eu ainda estou com o ativo aberto aqui, que é o de Bradesco, né? Porque o de Bradesco, pessoal, eu efetuei uma venda, né? Só dando um panorama, né? Que o ativo ainda está em aberto. Por quê? Eu efetuei a venda aqui no dia 29, o ativo aqui de Bradesco, né? Só que com a letra G, certo? Mesma quantidade, recebendo o que? 0,71, efetuando a venda. E minha compra, pessoal, já está aqui, ó, no processo. Por dia 3 do 6, né? Seria, no caso, a data, né? Só que o período, pessoal, é aqui ainda, a letra G. E a letra G, ela corresponde a quê? Ao mês de julho, certo? Então, tem até o mês de julho para poder encerrar esse contrato. Porque se eu vendi, eu tenho a obrigação. Só que eu não vou deixar exercer, certo? Essa aqui é a letra G de julho. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou carregar o ativo até dentro do período, né? Uma semana antes, se for o caso. Ou caso ele bata logo meu valor de strike. E o mesmo processo está aqui, ó. A venda do ativo, a mesma quantidade, recebendo o prêmio de 0,71 centavos, efetuando a venda, e minha compra já está aqui. Eu vou tentar carregar a mesma quantidade, certo? A 0,10. 0,10, 0,15. É uma faixa de preço que eu costumo encerrar, mas eu vou acompanhando o mercado. Beleza? Isso aqui é só informando para vocês que eu continuo com esse aqui, ó, de Bradesco em aberto. Beleza? Pessoal, se ficou alguma dúvida, fale aqui para mim, certo? E nós vamos acompanhando aqui o mercado. Nós vamos vendo que o ativo aqui da Ambev continua oscilando. E o de Bradesco, que eu falei para vocês, ele está no mesmo processo. Ou seja, eu estou aguardando a sua correção. Baseado em quê? Baseado na sua distorção de preço, certo? Houve esse deslocamento de preço e até o momento não houve uma correção saudável, pessoal, certo? Não houve uma correção saudável. Então, até o mês de julho, eu aguardo essa correção para poder encerrar, né, a minha opção, né, de Bradesco. Beleza? Um abraço e tchau, tchau.